Amém, irmãos? Aí no livro de Hebreus, capítulo 10. Glória a Deus. Aleluia. Hebreus aí no capítulo 10. Eu tenho entendido algumas coisas de Deus e queria compartilhar com os irmãos nessa noite. Que Deus está nos levando a voltar em alguns lugares. Eu tenho falado aqui a respeito de identidade, autoridade e serviço. Mas a gente precisa voltar em alguns lugares para que Deus possa confiar de novo para nós essa autoridade e o serviço. E a gente entende que quando eu conheço a Deus, quando eu sei quem Ele é, eu também sei quem eu sou. Então, nós temos visto que muito nos falta hoje a falta de identidade. Pessoas que ainda não sabem quem são no corpo, pessoas que não sabem quem são em Deus. E a Bíblia diz isso lá em Jeremias 9:23, que não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força, mas aquele que se gloriar, se glorie nisso, em me conhecer. O que Deus pede para conhecê-lo? Porque quando você conhece a Deus, você também se conhece. E eu não entendo, irmãos, às vezes, que as pessoas dizem que Deus está num lugar onde Ele não está. Porque eu tenho visto na Sagrada Escritura e tenho percebido isso, que aonde a presença de Deus está, a gente já não rasga mais as vestes, a gente rasga o coração. Aonde Deus está, não é só os milagres que acontecem, mas é a transformação de vida. Então, se eu não estou tendo a minha vida transformada, é que está tendo alguma coisa errada. Será que Ele está presente mesmo, de verdade? Porque aonde Ele está, nós não estaríamos buscando pão, a gente iria ter sementes, não mais pão. A gente não ia pedir, se Deus estivesse presente de verdade nas nossas vidas, nós não estaríamos pedindo mais para nós, mas estaríamos pedindo para os outros. Na verdade, nós estaríamos renunciando a algumas coisas, porque aonde Deus, eu aprendi isso com Deus, aonde Deus está presente, eu não sou perfeito. Você quer ver se Deus está presente na vida de alguém? Vê se ela intitula que ela é imperfeita. Porque os perfeitos, na verdade, eles estão usando a Deus. Aqueles que acham que são perfeitos, eles estão usando a Deus. E isso aconteceu na Sagrada Escritura, quando você olha para o jovem rico e diz assim: mestre, como eu devo fazer para entrar no reino dos céus? Eu tenho praticado os mandamentos, eu tenho obedecido a lei, tenho dado dízimo, devolvido dízimo, a oferta. E aí Jesus vira para aquele homem e diz assim: olha, então você tem sido uma bênção, mas para você entrar no reino dos céus, presta bem atenção, eu queria que você pegasse essas coisas no teu espírito, porque é fácil a gente estar na alma, não sabia disso? É facinho. Então eu queria que você pegasse no Espírito, deixasse o Espírito Santo convencer o teu espírito que você precisa dele. Amém? E aí a gente olha para aquela passagem do jovem rico e você vai ver que Jesus falou para ele assim: olha, então, está vendo esse bornazinho que você carrega aí? Vende tudo isso e dá aos pobres.
Jesus não queria tirar nada dele. Jesus só queria deixar ele menos apegado. O problema do ser humano é que ele nasceu para adorar. Você não tem saída. Não adianta você falar assim: eu não nasci para isso, não nasci. Porque Deus te fez para adorar. Por isso que no Salmo 115 vai dizer assim: que tudo que você adora, você se torna semelhante àquilo que você adora. Por que fala que você se torna semelhante àquilo que você adora? Porque você nasceu para adorar. Então, se você não estiver adorando a Deus, automaticamente você vai estar adorando outra coisa. Então, se o centro da sua adoração não for Deus, vai ser outra coisa. Então, se você adora ao dinheiro, você vai ser o quê? Avarento. Então a gente tem que entender que as coisas não foram feitas para ser adoradas. As coisas só são recursos que Deus coloca na nossa mão para que a gente viva o propósito dele. Amém? Então, se Deus está me dando alguma coisa, pastor, Deus está me abençoando, então eu tenho que saber para que Ele está me abençoando. Deus está me dando, pastor, então eu tenho que saber o porquê que Ele está me dando. Aleluia! Só que hoje, o pensamento no meio do povo de Deus, qual que é? Que Deus está me abençoando. E a bênção não é sinal, não sinaliza que essa ainda é a vontade de Deus para a sua vida. A bênção e a misericórdia não sinaliza que ainda essa é a vontade de Deus. A bênção só tem um objetivo, de você viver a vontade de Deus, o propósito de Deus na sua vida. E a misericórdia para pegar no lugar que você está e voltar para o propósito de Deus. É essa finalização das duas coisas, tanto da bênção como da misericórdia. É para te voltar para o propósito original. Amém? Então eu preciso entender isso, porque então eu vou passar minha vida toda na igreja dizendo: Deus está me abençoando. Mas para que Ele está me abençoando? E eu vou dizer mais: se você está sendo abençoado, sinaliza que você não está no propósito de Deus. Porque quando você está no propósito de Deus, quando você está vivendo o reino de Deus, você já não é mais abençoado. É você que abençoa os outros. Aleluia! Nós estamos começando. Dá tempo ainda. Se eu fosse você, desistia desse ministério, desistia dessa igreja, vai embora. Vai embora. Se eu fosse você no seu lugar, ia embora, porque o bicho vai começar a pegar. E aí, sabe o que você está fazendo quando você permanece? Eu não estou pondo medo não, mas eu estou falando a verdade. Está na Bíblia. Vai ler a Bíblia para você ver. Quando você permanece escutando essas verdades aqui, você está acumulando encargos sobre a sua cabeça. E aí que vem o pepino. Porque você está acumulando encargos, e se você não praticar, você não está só ouvindo. Porque eu que falo, eu me comprometo, mas quem ouve também. Não pensa você que essa função é só do pastor. Isso aí que tem que fazer é só o pastor. É só ele que foi chamado. Não, se você está aqui, porque você também foi chamado. Então você vai acumulando responsabilidade sobre a sua vida. E aí não tem jeito de você chegar um dia e dizer: Jesus, eu não sabia. Aí vai te mostrar como um filme dizendo assim: não, você lembra do dia tal? Você estava lá. Eu coloquei você lá. Ai, Jesus, eu não prestei atenção. Não prestou atenção? Estava com a cabeça não. Jesus, e agora como eu faço? Eu disse: agora não tem como você fazer mais nada. Era para você fazer lá na terra, não é aqui. Aqui você não faz. Aqui quem faz sou eu. Então, irmãos, dá tempo ainda. Dá tempo.
Não brinca, porque as coisas de Deus você não pode levar na brincadeira. Não, pastor, mas eu não estou brincando. Mas está procurando viver, pelo menos. Está renunciando às coisas desse mundo. Está deixando a carnalidade de lado. Irmãos, a coisa é séria. Porque até esses dias o Elis comentou uma coisa comigo que eu achei interessante e é forte. Presta bem atenção. A adoração, você não transforma Deus. Você é transformado pela adoração. Amém? Deus não precisa da sua adoração para ser Deus. Aleluia! Você consegue entender essas coisas? Ou é muito difícil entender isso? Porque se for, não tem problema. Eu vou continuar pregando do mesmo jeito. Aí você se vira com Deus ou deixa o Espírito Santo te convencer. Então ele comentava comigo esse dia uma coisa bem simples. Se você for ver, é realidade. E é verdade, isso acontece dentro de nossas igrejas, dentro dos ministérios. A gente adoramos a Deus com as nossas palavras, mas não adoramos com as nossas atitudes. E a adoração, olha o significado da palavra adoração, é a dor da... A adoração é a dor da ação. Então, aí eu digo... Por isso que Jesus, com aquela pobre viúva que ofertou 2 moedinhas, ele falou, olha, ela ofertou tudo que ela, porque ela deu aquilo que custava. E às vezes nós estamos aqui, nós choramos, nós tocamos até o céu, mas na hora da gente dar uma resposta que Deus realmente tocou em nós, a gente recua. Não, isso aí não, isso aí não vou fazer não. As nossas palavras são belas, não é? As nossas palavras, a nossa renúncia é bela, mas na hora de ofertar ao Senhor, eu penso 10 vezes, porque eu não quero ofertar para Deus algo que me custe. Agora eu vou dizer uma coisa que eu aprendi ainda lá atrás, quando eu estava começando ainda. Se o que você está fazendo para Deus hoje não te custa nada, então significa que isso não vale nada para você. Se você não paga um preço, não custa nada para você, então isso não vale nada. E eu estou dizendo de todos os sentidos, até em sentido financeiro também. Não deixa o diabo jogar você para longe, não, porque eu estou falando desse sentido também. Porque eu venho aqui, eu adoro, nós ficamos aqui quase 40, 50 minutos adorando, mas na hora da resposta, me dá uma resposta sincera para Deus, eu não sei, né, para mim. Jesus, a hora que Jesus mais vê, sabe qual que é a hora? É a hora da oferta. Ele está sentadinho ali, ó, perto do gasofilaço, que ele estava com aquela pobre viúva, olhando assim, falando assim, olha, ela ofertou. E ele viu que aqueles homens entregavam grandes coisas. A gente tem que tomar muito cuidado. O maior pecado do nosso dia, sabe qual é? O pecado da santidade. O orgulho está nos tornando avarento, soberbo. A desgraça do orgulho está nos tornando soberbos, avarentos. A coisa é séria demais, gente. Esse não é o tempo de a gente ficar buscando vitória na igreja, não, porque nós já recebemos vitória lá na cruz. Ele já, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito meu, é direito seu também. Esse não é o tempo de eu ficar aqui, Deus, me dá uma bênção, Deus. Deus transforma minha casa, Ele está dizendo, eu quero transformar em você. Deus toca nos meus, e Ele fala assim, eu quero tocar em você, você não deixa.
Então, quando Jesus se faz presente, irmãos, eu deixo de ser um pedinte e me torno um intercessor. Quando Jesus se faz presente, eu deixo de me ser um provido e me torno um provedor. Aleluia! Então, quando eu venho para a igreja, ou eu venho para o ministério, ou Deus me envia para algum lugar, eu não vou lá esperando receber algo daquele lugar. Eu vou lá naquele lugar dizendo: o que eu posso fazer para ajudar isso aqui? O que eu posso fazer aqui nesse lugar para ajudar, para manifestar a glória de Deus aqui? Porque não existe lugar difícil, irmãos. Só existe lugar que a glória de Deus ainda não se manifestou. Não tem lugar difícil, nenhum lugar difícil. Só existem lugares que a glória de Deus ainda não se manifestou, porque Ele faz manifestar luz em meio às trevas. Então eu queria que você prestasse bem atenção no seu caminhar, no seu andar, no seu dia a dia. Pega isso, pega essa palavra e não joga para o outro não, fala: é para mim, Jesus. Porque às vezes nós estamos dentro do ministério e estamos dizendo que somos do reino e ainda nem entendemos o que é o reino de Deus. Estamos nos tornando pessoas avarentas. Eu estava dizendo, acho que foi hoje mesmo que eu estava dizendo, o Edson, hoje eu estava dizendo para ele: quando Deus me abençoa, quando algum dinheiro chega na minha mão e eu não sei o que fazer com aquele dinheiro, sabe o que eu faço? Eu dou para alguém. Porque se Deus está me dando, Deus está me dando com um propósito. Então, se Deus me deu e não me vem nada na minha mente, então esse dinheiro não é meu. Eu tenho que abençoar alguém. Irmãos, é isso que é o reino de Deus. Isso é o reino de Deus se manifestando. Está vendo? Talvez nos falte entendimento, mas é o reino de Deus se manifestando. Deus vai falar para você assim: está vendo aquele cara ali, ó? Dá 100zão para ele, está precisando de dinheiro, dá, e você vai pegar e vai dar. Está vendo aquela família ali, ó? Você não tem lá 2 sacos de arroz, dá um saco de arroz para ela. Isso é a manifestação do reino de Deus. Então nós precisamos entender que lugar nós estamos sendo inseridos. Porque o lugar que eu estou sendo inserido, eu tenho que me comportar adequadamente a esse lugar. Aleluia! Vamos pegar em Hebreus capítulo 11, capítulo 10, perdão, no versículo 19. Amém? Glória a Deus. Vai dizer assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com um verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com a água limpa. Retemos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideramos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Amém? Entremos com ousadia no santuário. Irmãos, a gente não sabe se é ou não é, mas parece ser que o livro de Hebreus foi o apóstolo Paulo que escreveu. Não temos certeza. Os teólogos não afirmam isso, então eu muito menos vou afirmar. Então, mas a gente vê que no livro de Hebreus vai falar dessa convicção, que nós devemos entrar com ousadia
no santuário. Em algumas outras traduções está no Santo dos Santos. Porque Jesus, ele já abriu uma porta para nós. Amém, irmãos? Jesus, ele já abriu uma porta para nós. Então agora a gente não tem que passar pelo átrio, pelo lugar santo. Se você pegar, ler, estudar no Antigo Testamento, você vai ouvir falar a respeito do santuário. E você vai ver que tinha um processo, que era o átrio, o santo, o lugar santo e o santo dos santos. Mas Jesus, ele abriu essa porta para nós. Então agora você não precisa mais. Eu sei que a vida com Deus é um processo, mas para ir direto ao coração de Deus, Jesus já abriu essa porta para nós. Então você não precisa mais passar pelo átrio nem pelo lugar santo. Você vai direto no Santo dos Santos. Aleluia! E Deus tem ministrado no meu coração esses dias a respeito da oração. Em alguns lugares que nós precisamos voltar, como eu comecei iniciando aqui. E os primeiros lugares que eu vejo que nós precisamos voltar é para a oração. Porque se você decide orar, você não vai precisar decidir mais nada. Se você decidiu orar na sua vida, você não vai precisar decidir mais nada. Porque quando você decide orar, e quando você termina de orar, quando você sai do lugar da oração, você vai ver que quase 60%, 80% das suas mazelas já estão resolvidas. Você não vai precisar nem resolver algumas coisas, porque Deus já resolveu por você. Amém? Então, se tem um lugar que a igreja precisa voltar, é para o lugar da oração. Eu preciso entender isso. Eu preciso voltar para esse lugar do Santo dos Santos. Eu preciso entrar no Santo dos Santos. Eu preciso aumentar o fogo no altar. E eu tenho que entender que a graça de Deus, ela foi nos dada. Eu preciso entender essas coisas. Que você consiga nessa noite pegar isso no teu espírito. Porque muitas vezes nós estamos dentro do ministério, nós estamos dentro da igreja e estamos mendigando coisas, estamos comendo pão, migalhas, sendo que era para nós comermos pão. Porque não entendemos que podemos entrar no Santo do Santo, que podemos ir direto, passar, não precisamos mais ter o processo do átrio do santo, porque Jesus deixou uma porta aberta para nós. Mas nós precisamos voltar para a oração. E quando você volta para a oração, algumas coisas na sua vida, ou melhor dizendo, a maioria das coisas da sua vida vai ser resolvida através da oração. Porque você não pode tentar resolver as coisas aqui no mundo físico sem antes ter guerreado no mundo espiritual. Porque quando você guerreia no mundo espiritual, as coisas do mundo físico, elas são consequências. Então nós estamos querendo bater de frente com algumas coisas, estamos querendo reivindicar algumas coisas, queremos buscar o nosso direito. Irmão, a igreja não tem direito. Você vai buscar os seus direitos no fórum, não é na igreja. A igreja só tem deveres. Aleluia! Então, a lei, quando nós olhamos o livro de Hebreus, ele fala bastante da graça. E a lei, tem gente que fala que a lei, ela era muito mais difícil do que a graça. Não. A graça é mais difícil do que a lei. Porque a lei tem como você explicar, mesmo sem estando vivendo ela. Você pode explicar a lei, mesmo se você não estiver vivendo. Você pode chegar para uma pessoa, a lei de Deus é essa, você não está vivendo. Mas a graça de Deus, não tem como você explicar a graça sem você viver a graça de Deus. Porque a graça, ela não é externa, ela é interna. Só quando você vive, porque a graça ela é experimental. É quando você vive que você consegue explicar a graça. Amém? Mas isso vai te custar. A graça é de graça, mas não é barato. A graça é de graça, mas não é barato. Nós queremos viver na graça, mas não queremos pagar o preço para caminhar com ela. Porque a lei é muito mais fácil.
Então, quando a lei é determinada, você vai lá e, não, porque foi determinado. Agora, a graça é uma decisão interna. Como a gente vê Jesus dando o exemplo, que ele fala que ele não veio abolir a lei, veio dar vida à lei. E é verdade. Olha para essa escritura, você vai ver que ele fala assim, até tem uma parte do Evangelho que ele fala isso, que ele vai dizer, olha, no Antigo Testamento, quando se pegava uma mulher em adultério, ela era apedrejada, mas se pegasse ela, se não pegasse, ela poderia continuar adulterando. Amém? Mas no Novo Testamento, na graça, Jesus fala assim, olha, se desejares no seu pensamento, já adulterou com ela. E aí a gente diz assim, pastor, mas eu nunca matei ninguém, eu nunca adulterei. Será que não? Será que a sua mente nunca deu uma navegada? É muito mais difícil. A graça ela é experimental, você tem que decidir, né? Você tem que renunciar a si mesmo. Você tem que matar o gigante que está dentro de você todos os dias. Todo dia você tem que dizer não, capeta. Não, diabo, não, carne, não, alma, quieta de alma. Eu quero fazer a vontade de Deus. Todo dia o homem velho ele quer nascer de novo, ele quer pular para fora, ele quer estar vivo. Gente, esse é o tempo que Deus quer nos levar para um lugar diferenciado. Porque não adianta só eu olhar para o céu, eu tenho que subir para lá. Por isso que quando Jesus foi falar algumas coisas para João, ele falou assim, João, sobe, eu vou te revelar coisas que para ninguém foi revelado a ele. Você tem que ir para a presença dele. Não adianta que ele vai falar coisa para você se você permanecer aqui, ó. Você vai ter que subir, levantar um nível, subir o nível da unção, o nível da entrega, o nível da renúncia. Se nós não fizermos isso, nós não vamos entender nada que está sendo falado aqui, irmãos. Se nós não levantarmos o nosso nível, nós não vamos entender por que Deus está nos tirando alguma coisa, por que Deus está nos dando algumas coisas. Eu preciso levantar o nível para poder entender o porquê que Deus está me abençoando, o porquê que Deus me chamou. Eu preciso levantar o nível da minha oração, o nível da minha adoração. Se eu não fizer isso, irmão, as palavras são jogadas no vento. Aleluia! Eu preciso entender isso de uma vez por todas. Eu preciso perguntar para Deus o porquê que está acontecendo isso, o porquê que Deus está me dando. Porque se eu não levantar o nível, irmãos, eu vou viver como mais um dentro da igreja. Eu não vou fazer a vontade de Deus.